Fiquemos atentos porque vão se acentuar as conspirações contra a Igreja Católica e o novo sumo pontífice, sua santidade, o Papa Leão XIV. Como se não bastasse antes da eleição aquela enxurrada de falsas informações e pseudoprofecias, bastou com que o novo sumo pontífice fosse eleito e novas conspirações vão surgir. E nós, apologistas católicos, vamos empreender esta missão de refutar cada uma dessas mentiras. Hoje eu quero mostrar algo para vocês interessante nesse vídeo. Mais um canal que foi indicado para nós analisarmos os conteúdos do mesmo e encontramos muitas incoerências e precisamos alertar vocês. Fique comigo depois da vinheta. Amor à Imaculada sempre, Deus abençoe você, seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Sou o diácono João Vitor Mariano, é uma alegria acolher você aqui, evangelize conosco, clique agora em curtir, inscreva-se em nosso canal, confira a sua inscrição, isso é muito importante, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão, deixa o seu comentário, isso é muito importante para que nós possamos continuar o nosso apostolado. E queremos agradecer as pessoas que nos fizeram uma doação esse mês. Ontem algumas pessoas nos ajudaram e pedimos você que nos ajude. Só conseguimos gravar no dia de hoje graças à ajuda de muitas pessoas que colaboram. Então faça sua doação de qualquer valor, isso nos ajuda muito, tá bom? Vamos lá. Foi indicado para mim um canal que eu não conhecia, eu já tinha visto algum vídeo, né? Tiago Lima, né? É esse canal aqui desse rapaz. Já quero adiantar, nada contra o canal dele, nada contra a pessoa dele. Eu quero mostrar fatos que ele apresenta nesse canal que servem de alerta para que nós católicos tomemos cuidado, no mínimo cuidado com o tipo de conteúdo que nós consumimos. Eu não consegui identificar se ele é protestante, mas como ele trata aqui de um viés protestante e com uma visão protestantizada acerca do pontificado católico, eu resolvi reagir. Tá bom? O grande problema deste canal que vamos aqui alertar vocês, e não para que você não consuma os conteúdos desse canal aqui em questão, mas que você tome cuidado com as informações, seja qual for o meio, né, que essas informações possam chegar a você, que você tome cuidado com o tipo de informação que esse canal aqui nós vamos usar como exemplo, até porque pessoas nos mandaram muito esse canal. Ele lançou 3 vídeos recentemente, né? Um há 3 semanas, o outro também há 3 semanas, justamente culminando com o dia 21 de abril, que é a morte, né, do Papa Francisco, que Deus o tenha, e depois fez um vídeo, obviamente, após a eleição do novo Papa, Sua Santidade, o Papa Leão XIV. E qual que é o problema aqui? A incoerência, né? Eu queria mostrar para vocês, primeiro, a fala dele no vídeo, né, ali há 3 semanas atrás, falando do 8º rei e daquela pseudo-profecia de São Malaquias. Vamos ver o que disse esse canal. Agora sim, Pietro Parolin da Itália. Quando olhamos para as profecias de São Malaquias, as quais os próprios católicos confiam veementemente, porque para eles os 112 lemas colocados por São Malaquias foram certeiros. Praticamente nenhum foi errado. Estamos vendo algo realmente sombrio, porque o que diz a profecia de São Malaquias para o 112º Papa, né, o último Papa, um Papa com o nome de um dos apóstolos, o nome dado por Jesus a Simão, Petros, Pedro, Pietro, algo se encaixa de forma perfeita. Então ele se agarra àquela questão da profecia de São Malaquias, suposta, né, minha gente, que já foi refutada. Nós mostramos aqui que em 1595, um pseudo-católico chamado Arnold Wion, né, escreveu ali supostamente uma profecia que ele atribuiu a São Malaquias, né? Porque São Malaquias viveu 400 anos antes de Arnold Wion vir com essa profecia. E a grande questão
é que nesse intervalo de tempo, nenhum autor católico falou dessa profecia. E de repente, depois de 400 anos da morte de São Malaquias, surge alguém, o nome do sujeito que fez a caca aí, né? Arnold Wion, com essa profecia que ninguém conseguiu comprovar historicamente. E aí nós temos o padre Claude Ménistré, né, que eu já falei sobre ele aqui, que fez uma refutação completa, né? Mostrando ali, por exemplo, que as frases os lemas, né, desta profecia, pseudo-profecia de São Malaquias, eram vagas, né, imprecisas, né? É interessante que ali ele coloca uma lista de papas e os lemas, os termos desta profecia batem até a época dele, mas quando a gente vai analisar os papas que sucedem, né, após Arnold Wion, as profecias não batem mais. Inclusive, esta profecia caiu agora por vez, né, de uma vez por todas, porque a profecia tinha que ter se cumprido, porque lá pelo cálculo, agora, o Papa de número 112 desta profecia seria o nosso Papa atual e que teria o nome de Pedro Romano. E essa profecia caiu por terra porque ela não aconteceu. Então, essa fala aqui do senhor Tiago Lima, que ele enalteceu num vídeo há 3 semanas atrás, caiu por terra. Só que qual que é o problema desses canais? Tá? E volto a dizer aqui, não estou falando mal do canal, mas do tipo de conteúdo é perigoso para nós católicos. Porque bastou que a eleição acontecesse, ele já apareceu com novas conspirações, que eu quero mostrar para vocês agora. Então, após a eleição do Papa Leão XIV, qual que é a nova narrativa? Olha aí para você ver. E essa narrativa dele, eu tenho certeza que ele busca ali, eu não sei qual que é a metodologia do canal dele e respeito, tá? Mas ele busca suas fontes no protestantismo. Vamos ver. Após a publicação de Donald Trump anunciando um Papa americano, a agenda é totalmente previsível. Bom, agora que a profecia de São Malaquias caiu, ele tem que arrumar outra coisa, né? Os protestantes aí têm que arrumar outra coisa. Eles querem implementar a nova ordem mundial a todo custo. A política e a religião sempre unidas. Mas as escrituras já nos deixaram tudo isso avisado. Então o Tiago aqui fala como se fosse um protestante, né? As bestas do Apocalipse, juntamente com a grande prostituta, mostram a união da política com a religião, o sistema do anticristo, o grupo que contaminaria e enganaria multidões. Tudo isso, cada vez, claro, tudo agora diante dos nossos olhos. Estaríamos nós vendo o cumprimento da profecia do 8º rei? E aí voltam com a profecia do 8º rei, que também já foi desmentida, gente. Esse 8º rei aí já tinha que ter sido o Papa Emérito Bento XVI. Alguns falam que tinha que ter sido São João Paulo II. Alguns falam que São João Paulo II foi o 7º, mas ele vai ressuscitar e vai ser considerado o 8º. E aí depois não, disseram, não, seria o Francisco. O Francisco é o 8º rei. Mas aí o Papa Francisco morreu, a parousia não aconteceu, o fim do mundo não aconteceu. Ah não, erramos o cálculo aqui, agora o 8º rei é o novo Papa, que vai ser o Pietro Parolin, para que a profecia se cruze lá com a outra de São Malaquias, e agora os católicos estão lascados porque nós vamos mostrar a verdade. O que aconteceu? Foi eleito o cardeal Prevost, Papa Leão XIV. E aí agora eles vão vir com novas conspirações. Então você já viu aí, ele citando que Donald Trump já tinha prenunciado um Papa americano simplesmente por uma postagem que o Donald Trump fez, né? Cogitando, já pensou um Papa americano? E coincidentemente aconteceu isso e agora eles vão atribuir o quê? Que o Papa foi escolhido pelo Donald Trump. E aí vão ressuscitar esta profecia do 8º rei, não apenas, eles agora vão utilizar Apocalipse 13. Então, eles querem utilizar Apocalipse 13, que mostram essa ligação de duas bestas, uma que emerge do mar e está relacionada com a besta que emerge da terra. E, sobretudo, estão as duas conectadas com o dragão, com Satanás, com o inimigo de Deus. E aí eles vão fazer a exegese de que uma besta é os Estados Unidos, por causa de aspectos políticos que falam aqui, né, que ela vai conseguir angariar para si pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos,
que vai ter na mão um sinal, né, na mão direita, e que ninguém poderá comprar ou vender se não for marcado com o nome da fera. Enfim, e por isso eles vão alegar que uma dessas feras é a Igreja Católica e a outra fera é os Estados Unidos. E aí acontece, pela permissão de Deus, a eleição do primeiro Papa americano, eles vão vir com tudo utilizando Apocalipse 13. Podem anotar o que eu estou dizendo. Mas eu quero trazer para vocês hoje a verdadeira exegese de Apocalipse 13. Porque ela deve ser feita dentro de um contexto escatológico e simbólico, né? O capítulo descreve verdadeiramente duas bestas distintas, ambas servindo o dragão, como já disse, claramente identificado em Apocalipse 12, versículo 9, né? Onde o texto vai dizer lá, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, o capítulo 12, versículo 9, é isso que está dizendo, ó. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Satanás. Alguns vão dizer que o grande dragão é a Igreja Católica. Ora, aqui o texto é bem claro. O dragão é Satanás, o inimigo de Deus. Então, é muito sem fundamento algumas questões que esse pessoal aí coloca, né? Então, vamos voltar aqui para o texto de Apocalipse 13. A primeira besta de Apocalipse 13, versículos de 1 a 10, ela sobe do mar, enfim, representa, na ótica dos pais da igreja, quem? O Império Romano. Muitos pais da igreja já fizeram essa exegese. Por quê? Porque fala lá da ferida que é curada, né? O império caiu, depois se reergueu. Eles fazem a alegoria relacionando esse reerguimento do Império Romano como se fosse uma paródia da ressurreição de Jesus. Então, esta besta, essa primeira besta aqui, é considerada como se fosse o Império Romano por muitos apologetas e exegetas, renomados e também pais da igreja. A segunda besta fala de um falso profeta, mas como vão inserir aqui a Igreja Católica? Porque fazem uma interpretação muito rasa, né? Então, a Bíblia nos narra que a segunda besta é um falso profeta, mas é impossível identificar quem é, né? Então, qual é a exegese correta? O texto não fala do Papa, não fala da Igreja Católica, como alegam algumas interpretações conspiratórias e infundadas, como já mostramos aqui. O foco é no conflito entre o reino e os poderes terrenos. Sim, minha gente, Apocalipse 13 está falando desse conflito do reino de Deus com os poderes terrenos, mas é impossível identificar ali que trata-se da Igreja Católica ou que trata do país X ou Y. Esse pessoal aí. Então, qual é o nosso alerta? Pedir que vocês rezem pelo nosso amado Papa, Leão XIV, porque ele vai sofrer muitos ataques, isso é notório. Ele vai receber muitos ataques e juntamente com ele estamos nós. Então, é muito fácil refutar, né, utilizando aqui a exegese correta do texto. Ainda sobre Apocalipse 13, é um gênero apocalíptico, rico em símbolos, né, que deve ser interpretado, como posso dizer para vocês, dentro do contexto do primeiro século. Porque muitas questões do Apocalipse, ele é preterista, ou seja, já aconteceu. E não deve ser lido o Apocalipse de forma literal e sensacionalista, de forma nenhuma, minha gente. Então é muito fácil, porque aqui, ó, no livro de Santo Irineu de Lyon, será que vocês adivinham o nome? É um livro muito conhecido aqui, porque eu divulgo ele sempre. Aqui, ó. Contra as heresias, não é mesmo? Ele já faz a exegese correta e a refutação, dizendo que essa besta é o Império Romano. E via o número 666, que muitos têm até medo de dizer, né, como simbólico do nome de um nome, possivelmente Nero, né? Essa é a interpretação de Santo Irineu de Lyon. Hipólito de Roma também via a besta como um poder imperial apenas, o imperial romano. E a segunda besta como a visão do falso profeta. E é essa visão que nós vamos ver na Bíblia. O dragão é Satanás, já está bem claro. Então a conclusão de estudo é que Apocalipse capítulo 13 fala de duas bestas distintas subordinadas a Satanás. A leitura deve ser teológica e simbólica, não literalista e nem conspiratória.
porque é impossível no texto identificar que se trata da Igreja Católica ou de um país X ou Y. Isso é impossível. Isso é loucura. Então anotem o que o diácono está dizendo. Essas conspirações não vão parar, minha gente. Então por isso eu fiz esse último vídeo aqui. Eu participei de muitos canais recentemente falando sobre isso, porque estudei a fundo, né? Mas já cansou esse tema. Eu estou cansado de falar, está muito claro no texto bíblico que essas exegeses aí desse pessoal são tortas, são equivocadas e não merecem nenhum tipo de crédito. Peço a vocês que respeitem aí, o intuito aqui não é xingar o Thiago Lima, nem o conheço, e nem maratonei o seu canal, e nem o farei. No entanto, quando ele cita, né, a Igreja Católica, conforme mostrei para vocês nos 3 vídeos que ele fez, carece da nossa resposta. E mostramos aqui a incoerência dele. Então, 3 semanas atrás, ele falou uma coisa. Por quê? Porque não se sabia quem seria o Papa. Aí, bastou que Leão XIV fosse eleito para que ele viesse com novas conspirações, utilizando, inclusive, essa questão de Apocalipse 13, o 8º rei, de Apocalipse 17, e a profecia já desmentida que São Malaquias nunca fez, aquela profecia lá que fala do Petrus Romanus, teoria que já caiu por terra. Então, mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você chegou até aqui, por favor, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Tomem cuidado com aquilo que vocês assistem na internet. E caso tenham sugestões, mandem para que nós possamos responder. Deixe aí o seu comentário, tá bom? Benedictio Dei omnipotentes Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pega eles, Nossa Senhora. Não tem base. 8º rei, São Malaquias. Ah, não. Cansa, viu? Cansa. Curte aí. Inscreve aí. Clique no sininho. Até a próxima, se Deus quiser.